Boa tarde, queridos. Mais uma quarta-feira estamos aqui juntos. Amém, queridos? Na presença do nosso Deus. Eu sempre digo, né? Deus justo, Deus fiel, Deus que ouve a nossa oração. E nós queremos que Ele receba a nossa adoração, amém? Queremos invocar a presença do nosso Deus e queremos, assim, fazer um louvor genuíno, que proceda, assim, do mais fundo do nosso coração, amém, queridos? Mas antes da gente começar a louvar, quero falar com você que começou agora a estar nesse culto online conosco, querido, para que você compartilhe. Envie agora o compartilhamento desse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus? Então vamos lá, em nome de Jesus. Vamos cantar e louvar, adorando ao nosso Deus. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. O meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome pra sempre.
Que bênção de louvor, não é? Então vamos agora ministrar a palavra do Senhor, né? Eu quero que você, antes nós vamos orar, né? Que você coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar e pedir ao nosso Deus para que Ele ministre o nosso coração, para que Ele nos instrua acerca das palavras dEle, para que essa palavra caia como semente genuína nos nossos corações. Enfim, para que Ele fale conosco através da palavra dEle. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver, né? Coloque a mão no teu coração e vamos orar então. Pai Santo e Misericordioso, Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o amado da nossa alma, Pai. Pai querido, nós precisamos da Tua instrução, Paizinho querido. Nós precisamos da Tua direção, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos capacite nesses dias, Pai. E nós sabemos que todas as vezes, Paizinho, que o Senhor envia a Tua palavra para nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor junto derrama, Senhor, da Tua capacitação, Paizinho, para que a gente possa viver essa palavra, Senhor. Para que a gente não seja apenas ouvinte, mas também praticante, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos conduz em vitória nesses tempos, Paizinho. Seja conosco, Paizinho. Ministra o coração de cada irmão, cada irmã que nesse momento está conosco. Derrama uma unção de graça e de favor sobre a vida de cada um. Olha, meu Deus, por todas essas famílias, através dessas pessoas aqui representadas nessa oração, Paizinho. E que o Senhor esteja alcançando mais vida, alcançando os familiares, derramando favor e graça na vida de cada um deles, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos? Então vamos, eu queria que você abrisse comigo agora a palavra. Como eu já foi, acho que você deve talvez ter visto ali, o título dessa palavra é Construa em Meio ao Caos. Eu quero ler com você o livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, então, a Bíblia nos relata uma carta que o profeta Jeremias enviou, né, para o povo que havia sido levado cativo lá de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E esse povo, então, quando chegou lá na Babilônia, ele foi cativo. Aqueles que não ficaram, houve pessoas ali, houve parte do povo que se recusou a ir, porque entendeu que aquilo lá não vinha de Deus, mas aquela palavra que eles deveriam ir realmente lá para a Babilônia, procedia de Deus. Era Deus que havia dado vitória a Nabucodonosor para que o povo dele fosse levado cativo para a Babilônia. E aí você talvez esteja perguntando, nossa, mas por que esse tipo de coisa, né? Amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus nos mostra que Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Nada do Senhor é por acaso. Deus sempre cumpre propósitos. Deus sempre tem um caminho que Ele quer levar ao seu povo. Deus, Ele trabalha no coração dos dele. Deus, Ele trabalha na vida de cada um de nós. E muitas coisas que vão acontecendo, muitas vezes, nós não entendemos. Mas Deus sabe o fim daquilo. Por que aquilo está acontecendo naquele momento, porque que Ele está permitindo e aonde aquilo vai conduzir. Aqui, vejam, nessa carta aqui que Jeremias manda através de uma pessoa, não precisamos agora comentar quem que entregou a carta, mas eu quero que você leia comigo aqui, depois você pode ver, porque tem todas aquelas informações, né? Ali diz assim, no 29:1 diz assim, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então vejam aqui, no 2, assim, isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa.
Então aqui vai falar que Lázaro era filho de Safã, Epogemarias e tal. Para dar credibilidade a essa carta, por isso que essas pessoas foram encarregadas de entregar essa carta de Jeremias, e essa carta dizia o seguinte: amados, leia comigo agora, preste bem atenção nisso que nós vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem havia deportado, na verdade, quem havia levado cativo o povo era Nabucodonosor. Mas Deus estava por trás daquilo. Ele estava usando Nabucodonosor para levar o povo. Mas ele estava fazendo essa concessão de poder a Nabucodonosor para conseguir isso. Vejam que Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E aí, o que ele diz assim, que eu deportei. E nós lemos ali que ele levou ali os sacerdotes, os profetas e todo o povo, os anciãos, quer dizer, todo mundo estava ali cativo, independente da posição. Os sacerdotes estavam lá também. Estavam cativos, né? Os profetas de Deus também estavam ali cativos na Babilônia. Mas aí Deus vem e através de Jeremias dá uma palavra assim tremenda de prosperidade. Ué, mas vamos dizer assim, no contexto natural, eles estavam fora da cidade deles. Eles estavam numa área como tinham sido levados cativos ali. Eles estavam numa região que eles não queriam estar. Eles estavam debaixo de domínio de pessoas que eles não queriam estar. Entretanto, Deus diz assim para eles, veja lá comigo, no 5, construam casas e morem nelas. Deus está dizendo assim, olha, vocês foram levados ali para a Babilônia, mas eu quero que vocês construam casas aí na Babilônia. Eu sei que esse território não é de vocês, eu sei que é uma situação de caos para vocês, mas construam casas e morem nelas, habitem essas casas. E ele vai falar assim, plantem pomares e comam o seu fruto. Ele diz assim, vocês vão plantar e vão colher nessa região. Amados, se você pensar hoje, qual é a situação da vida de muitos? Há uma situação de caos hoje. Mas mesmo numa situação de caos, Deus está dizendo assim aqui para esse povo, eu vou abençoar. Independe das circunstâncias externas. As circunstâncias externas não vão contar que podem construir casas. Vocês vão construir e vão morar nessas casas. Interessante, porque lá quando Deus dá, lá em Deuteronômio, quando ele fala das bênçãos e maldições, ele colocava que uma das maldições seria construir casa e não conseguir habitar. Era ter um cônjuge e perder esse cônjuge. Outro iria usufruir da cônjuge. E o que Deus está falando aqui, não, através de Jeremias, Deus está dizendo assim, olha, construam casas e habitem nessas casas. Vocês plantem que vocês vão colher, vocês vão comer do fruto disso. E ele diz assim, casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês. E deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Deus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês tenham netos. Eu quero mais gerações. Vocês vão ficar um tempo nessa terra. Mas vocês terão prosperidade, mesmo ainda que não seja a terra de vocês. Queridos, muitas coisas na nossa vida hoje em dia, nós dizemos assim, não, eu lembro, né, que existe até uma passagem, agora eu não tenho aqui o versículo, não me lembro agora, mas diz assim, né, que nós não somos, né, desse mundo, que nós estamos nesse mundo, né? E eu lembro, inclusive, de situações assim que contavam, né, pessoas, lembro bem de um caso que a pessoa sofreu um assalto e contavam muito isso, não sei, eu não acompanhei, não sei se é verdade, mas que a pessoa, na hora do assalto, a pessoa disse, não, eu não sou desse mundo, você não pode me assaltar, coisa assim, né?
baseado. E hoje nós falamos o seguinte, né? Que realmente nós estamos no mundo, mas não somos esse mundo. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, vocês estão fora da terra de vocês. Vocês estão fora de onde vocês realmente, que seria a terra prometida para vocês. Mas mesmo nesse ambiente, mesmo nesse caos, eu estarei com vocês. E o que Deus está nos falando aqui, falava ao seu povo, quer dizer, continuem multiplicando, multipliquem, construam, exercitem, não desistem, tenham um ânimo. E ele vai falar assim, eu queria que você visse ali comigo, quando ele diz assim, no 7, ele diz assim, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Por que nós oramos em relação a governo? Nós oramos pelos governantes, nós não podemos amaldiçoar com as nossas palavras, nós não podemos amaldiçoar governantes, nós temos que orar pelos governantes. Nós não podemos, se você está num emprego, né, que às vezes você não gosta daquele emprego, né, eu já tive emprego assim, de grande dificuldade de ficar lá, mas eu até entendi na época que se eu orasse pelos patrões, se eu abençoasse aquele lugar, se aquele lugar tivesse paz, aquilo seria para mim também uma bênção. Então, quando nós oramos, quando você ora pelos teus empresários, quando você ora pelas pessoas, pelo local onde você trabalha, quando você ora, às vezes você tem uma família que se opõe demais a você, mas ore, porque vocês estão juntos, fisicamente, proximamente, como eu disse, em termos de trabalho. E quando você ora, quando você abençoa, você atinge pessoas e você atinge o local, e isso retorna para você também em paz. E aqui Deus está dizendo assim, procurem a paz da cidade para onde eu vos deportei. Quer dizer, levem a paz nesses lugares, porque na paz deles estará a vossa paz. Quer dizer, vocês vão colher essa paz que vocês vão semear. A Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, no quanto depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Né? Quer dizer, é muito importante que eu crie, mesmo em situações adversas, mesmo em ambientes contrários, que eu crie um ambiente de paz, que eu ore por aquele local, que eu abençoe aquele local. A palavra do Senhor diz que quando nós colocamos os nossos pés num local, o evangelho da paz tem que entrar ali. E isso não significa espírito de confusão, não significa amaldiçoar através de palavras, não. Significa levar o evangelho da paz, significa cumprir um propósito de Deus de você estar ali naquele momento. Então, queridos, de repente você olha uma situação como hoje, nossa, uma situação difícil, porque por causa dessa situação, dessa pandemia, situação econômica difícil, situações de adaptações, inclusive em termos que quem tinha trabalho presencial estava ali no trabalho todo dia, às vezes batendo ponto, registrando presença, né? De repente agora está num home office, às vezes tem um ambiente assim que não favorece, às vezes a família não ajuda. Talvez você esteja dizendo, nossa, eu estou trabalhando, mas eu estou no caos. Lá no meu trabalho eu tinha uma internet boa, aqui eu tenho uma internet ruim, às vezes não posso nem pagar. Não se importe com isso. Construa, continue fazendo as coisas. Continue, porque você não está só, porque nós não estamos só, porque o Senhor está comigo, com você, o Senhor está conosco. Quando Jesus disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, ele envolveu todos os dias. Ele não disse só nos dias bons, ele não disse só nos dias maus, ele disse todos os dias. Então, queridos, e essa palavra aqui, Deus mandou através de Jeremias, dizendo assim, não desistam, tenham um ânimo bom. Não olhem as circunstâncias, continuem casando, continuem tendo filhos, continuem, eu quero multiplicação. E hoje é a mesma coisa, não, mas como é que eu vou orar agora? Como é que eu vou evangelizar uma pessoa que antes eu evangelizava, mas ela mora em um bairro muito distante de mim? Como é que hoje eu vou continuar cuidando dessa pessoa?
Há possibilidade para todas as coisas em Deus. Porque para Deus nada é impossível. O interessante é que quando nós oramos, a oração tem um efeito imediato, né? A oração, ela atravessa, né, no tempo. Quer dizer, eu estou orando aqui nesse momento e Deus está operando na vida de alguém. Eu posso estar orando por alguém que está em casa ou que está mesmo do outro lado lá do mundo, que esteja lá em outro país, né? Porque a oração não mede distância. A oração, Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Deus deu uma palavra de ânimo aqui, de encorajamento. Ele está dizendo assim, não olhem a terra para a qual vocês foram deportados. Não olhem a situação externa. Continuem fazendo. E a minha palavra, o meu desafio hoje para você é esse. Construa mesmo em meio ao caos. Não olhe as circunstâncias, persevere, continue construindo, continue fazendo a maneira que você estava fazendo. E Deus vai te dar estratégias novas, Deus vai te fazer até melhor do que a gente fazia antes, amém? Essa questão também de você orar, buscando a prosperidade, é muito importante. Nós precisamos hoje muito de orar pelo nosso Brasil, orar pelas outras nações, nós precisamos. Quando Deus fala aqui, através de Jeremias, orai pela paz nessa cidade. Porque se eles estiverem em paz, essa paz vocês também vão ter. Né? Pode ver aqui, eu vou voltar a ler no 7, ele diz, procurem a paz dessa cidade. Quando a gente fala, esse procurem aqui, há uma tradução que fala, orem. Que confirma esse procurar, né? Orem, abençoem, levem a paz para onde vocês forem. Para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor. Está escrito aqui, procure a paz e ore. Quer dizer, tenha uma atitude prática, né, de gerar paz, cria um ambiente de paz à tua volta. E também tem uma oração. Ore por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Agora, o maravilhoso disso, que ele está dizendo, Deus está dizendo, orem por ela ao Senhor. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dando uma promessa de resposta. Deus está dizendo assim, ore, porque o Senhor vai responder. Quando Deus manda que a gente ore, é porque Ele quer essa oração nossa para que Ele possa responder. Amém? Então aqui já existe uma garantia de resposta de Deus. E eu queria que você visse comigo, nós vamos um pouquinho mais adiante. Depois eu vou pular aqui alguns versículos, mas Deus vai falar então que por 70 anos eles vão ficar lá, né, tal. Depois vocês vão ler, tá? Mas ele diz assim, mas eu quero que vocês vejam comigo ali no 10, diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. O que ele está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, vocês estão aí, só que eu estou vendo lá na frente. Eu já sei o que vai acontecer, ó, daqui a tantos anos, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a vocês. Aí ele diz no 11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O que eu acho tremendo aqui, amados, é que Deus, Ele estava dizendo assim, olha, eu tenho pensamento de bênçãos sobre a vida de vocês. Eu quero dar um futuro para vocês. Eu quero dar uma esperança para vocês. Porque eu preciso dar essa esperança, porque eu tenho um futuro de paz para a vida de vocês. Mas ele, daí, veja ali no 12, ele diz assim, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Agora o tremendo quando ele diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aí ele diz assim, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Meu Deus do céu. Sabe o que eu creio aqui, irmãos? Que Deus estava tratando o coração daquele povo.
Ele estava dizendo assim, agora vocês não estão me buscando ainda de coração. Construam, façam isso, façam mais aquilo. Mas eu tenho um desígnio, eu tenho um propósito final com vocês. Eu tenho um pensamento de paz. Eu tenho um futuro de vocês. E quando vocês estiverem com o coração de acordo, ele está falando assim, olha, quando vocês me procurarem, mas agora de todo o coração, então eu serei encontrado por vocês. Isso me dá uma convicção, quando eu li isso várias vezes, que muitas vezes Deus pode não se deixar encontrar, porque o coração está muito distante de uma comunhão íntima com Deus. E aí era como se Deus estivesse levando aquele povo ali, ó, vão passar anos, o coração de vocês vão ser tratados nesse tempo, o coração de vocês vai mudar. E daí então vocês vão me buscar. E quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. E aí ele diz assim, aí eu vou ser achado por vocês. Eu vou me mostrar para vocês e eu mudarei a sorte de vocês. Nós sabemos que hoje nós temos que caminhar para a salvação eterna. E eu creio que nós precisamos ter um coração cada vez mais disposto a Deus. Um coração que atenda cada vez mais o primeiro mandamento, né? Que é realmente colocar Deus em nossas vidas, né? Em primeiro lugar. E eu queria que você visse agora comigo, digo assim, mas Deus, eu estava orando e pensei, Senhor, o Senhor estava tratando o coração desse povo, né? O que significa buscar de todo o coração? E eu fui ali, eu queria que você abrisse comigo a palavra no livro de Cantares. Eu não vou falar agora, senão depois você pode procurar depois, mas fala ali. Existe um dos versículos que diz assim, que põe-me como selo sobre o vosso coração. O que é selar um coração? Um selo é algo que torna irrevogável. Nós temos que entender que Deus, Ele busca uma comunhão íntima com o Filho. Nós temos que entender que Deus é Pai. E um pai quer comunhão com o filho. Deus busca esse relacionamento íntimo com seus filhos. Amém? Eu quero provar para você como Deus olha o coração, o nosso coração. Às vezes, por mais que as pessoas tenham culturas, costumes diversos, Deus prioriza o coração. Eu queria que você visse no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ler rapidamente ali, do versículo 1 ao 12. Eu creio que muitos de vocês já conhecem essa passagem, trata-se da unção de Davi, mas eu quero frisar muito o versículo 7 desse capítulo. Então diz assim, que Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel, veja ali no 1, bem rapidinho, né? Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Deus havia rejeitado Saul. Saul pela desobediência, né, de Saul. Porque a obediência à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, revela um coração inclinado às coisas de Deus. E ele diz assim, aí ele vai mandar, nós vamos, rapidamente ali, ele vai pedir então, né, ordenar para que Samuel vá lá e unja o novo rei, né, de Israel. E ele diz aqui, encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E Samuel vai, né, lá, nós já vamos, ele vai dizer como que Samuel deve se aproximar da família, mas veja no 4, nós vamos pular ali para o versículo 4, quando diz assim, Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagre-se e venham comigo ao sacrifício.
É interessante aqui, agora saindo um pouquinho desse tema, mas os anciãos perguntam, vem por paz, quer dizer, aquilo que nós falamos, né, ali, quando Deus disse, orai pela paz daquela cidade, né? Aqui Samuel vai ungir alguém muito especial para Deus. Claro que havia paz nisso, era a bênção que estava chegando ali e se aproximando daquele local. E diz assim, então ele consagrou Jessé e os filhos, né? E depois, quero que você veja ali no 6, diz assim, aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ele viu o filho de Jessé, Eliabe, e ele concluiu humanamente, certamente é esse. Não sei quais eram as características físicas, né? Mas ele deveria ser um homem alto e de boa aparência física, porque o Senhor diz assim no 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. Queria que aonde você estivesse agora, você que está me ouvindo nesse momento, repita isso para você mesmo, porque o meu Deus não vê como o ser humano vê. Nós precisamos entender que o olhar de Deus não é o mesmo olhar que nós temos. Aí Deus então resume e diz assim, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amados, aqui está escrito, Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Amém? Quando Deus fez a promessa, né, depois das tábuas da lei, né, através de Moisés, quando Deus, quero que você abra rapidamente também no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Deus vai falar que Ele escreveria nos nossos corações, que Ele já não escreveria mais em tábuas. Veja ali, Jeremias 31, versículo 33, diz assim, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Queridos, o que Deus está dizendo assim? Olha, vocês vão me achar, vocês vão me encontrar, eu vou ser achado por vocês, porque eu vou estar, as minhas leis, as minhas instruções estarão na mente de vocês, mas também no seu coração. Deus aqui fala a importância de nós termos no nosso coração esse entendimento da palavra de Deus, de nós guardarmos a palavra de Deus, de nós termos uma comunhão com Deus. E lá em Hebreus, no livro de Hebreus, não se sabe com certeza quem tem escrito o livro de Hebreus, a grande maioria fala que foi Paulo. Eu quero que você abra comigo ali em Hebreus 7. Paulo vai falar isso. Deixa eu procurar aqui, Hebreus 7. Paulo, quem escreveu o livro, o autor, né, de Hebreus, ele vai falar, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos abrir a palavra no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o coração. Sabe o que ele está falando aqui, o autor de Hebreus? Ele vai dizer assim, que se o teu coração ficar sensível a Deus, você vai entrar no descanso. Esse descanso que ele vai falar aqui, não é o descanso da fé. Tem gente que fala assim, não, eu vou ficar descansado, não vou fazer mais nada, não. Vejam lá, nós lemos na carta de Hebreus,
construam casas, multipliquem, plantem, continuem fazendo, mas entrem no descanso da fé. Aqui, ó, eu vejo ali no 8º, diz assim, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Agora vem a chave aqui, tão importante, no 11, diz assim, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Olha que tremendo, gente. Olha só. Está falando aqui, né, que a palavra, quando ela separa a alma do espírito, né, ela está apta, ela julga os pensamentos e os propósitos do coração. Então, não tenho dúvida, amados, eu não tenho dúvida que o coração, nosso coração, tem que estar rendido ao nosso Deus. Quando você coloca a tua fé, quando você coloca o teu coração em Deus, né? Quando você permite, como nós lemos lá no livro de Jeremias, que cada vez mais Deus coloque o conhecimento dEle, a direção dEle, as palavras dEle na tua vida, opere maravilhas no teu coração, você cada vez mais vai encontrar mais profundamente a Deus. Nós vamos cada vez mais ter orações mais ainda respondidas. Como nós lemos ali na carta do livro de Jeremias, né? Quando ele diz assim, vocês vão me buscar. E quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei encontrado por vocês. E eu os ouvirei. E eu mudarei a sorte de vocês. Queridos, eu quero deixar essa palavra. É uma palavra assim, medite nela. Tipo assim, quando você vê tal caos, a situação tal caos, mas Deus é comigo. Entregue tua vida, entregue teu coração a Deus. Você também que ouviu essa palavra agora, que diz assim, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para entregar o meu coração a Deus? A Bíblia diz que quando nós cremos nele, com o nosso coração, e nós declaramos, liberamos uma palavra de fé com a nossa boca, dizendo que Ele é o nosso Deus, Deus recebe você como filho. Deus muda a tua sorte, porque Ele entra com o Espírito da salvação e vida eterna na tua vida. Amém? A palavra de Deus nos garante, né, que Deus, quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas, Jesus, o Espírito Santo de Deus, passa a habitar dentro de nós, passa a habitar no nosso coração. Amém? E aí então, Deus vai dirigir tua vida, Deus vai te levar a coisas novas, Deus vai te dar a alegria da salvação dEle. E mais do que tudo, Deus vai te dar também a alegria da presença dEle na tua vida e com você. Amém, queridos? Vamos continuar construindo, amém? Continuar buscando a multiplicação, não olhando as circunstâncias externas e crendo, né, que Deus tem o fim, conhece o fim de todas as coisas. Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios que o fim é melhor do que o começo. E eu creio, eu agora não quero errar com vocês, eu não me lembro se é exatamente em Provérbios que está escrito isso, mas diz que o fim é melhor que o começo. E isso é muito importante, né? Todas as vezes, quando Deus nos conduz, certamente nós vamos chegar sempre numa condição melhor, até a vida eterna, né? Que a vida eterna também, a promessa de vida eterna é que é uma vida muito melhor também. Amém, queridos? Então vamos orar. Eu quero que você receba essa palavra, medite nela, guarde essa carta que nós lemos ali no livro de Jeremias, tá? Aplique isso para a tua vida nesse momento em que tantas coisas estão caóticas.
Amém? Esse é um momento especial e que a gente faz assim, porque a gente sabe da importância da semeadura, né? Então é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos parceiros de Deus. Queridos, o dízimo é uma devolução. A oferta é semente que você semeia, né, no reino de Deus. Queridos, eu quero deixar para você um princípio bíblico que eu creio que é maravilhoso. Todas as vezes que você semeia, seja através da devolução dos dízimos ou de uma oferta, você está fazendo uma semente de fé. E a fé, ela se expressa por obras também. Então é importante, eu sempre digo assim, é um momento que torna você participante através de uma obra. Amém? Então é importante que a semente do dízimo ou da oferta é uma semente de fé. Você que tem o princípio instaurado no teu coração, você que conhece a palavra, você sabe que Deus quer abraçar todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas que Ele inclui também, porque são todas, é a área financeira. Então, é um momento assim de você semear, amém, queridos? E saber, né, que no Senhor nada é em vão. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai santo e misericordioso, louvado e bendito seja teu nome, Pai. Eu quero nesse momento pedir ainda, Senhor, a Ti, que o Senhor esteja alcançando todas as pessoas. Paizinho, aquelas pessoas que estão desanimadas, Pai. Pessoas que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando esse culto. Pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas, meu Pai, que ainda vão ouvir ou assistir essa palavra aqui, essa pregação, Paizinho. Eu quero que no momento, meu Pai, que elas estiverem recebendo essa palavra, Pai, que haja uma unção de renovo sobre a vida delas, Paizinho. Que elas não fiquem desesperançadas, Paizinho. Que elas saibam que o Senhor tem um propósito para a vida delas, Pai. Que o Senhor levante cada um que está me ouvindo agora com ânimo, encorajamento, Senhor. Que o Senhor revele para elas, Paizinho, o teu pensamento futuro que é de paz sobre a vida de cada um. Paizinho, conduz os meus irmãos, Senhor, que cada um possa fazer a sua caminhada de fé, Senhor, e se tornar mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Paizinho, nós sabemos que Tu estás conosco, Pai, independente da época, independente do tempo, Paizinho, que cada um agora possa estar renovando a sua aliança contigo, Pai, e recebendo do melhor para a sua vida, Paizinho. Pai, que a Tua bênção alcance a cada um deles, Pai, a cada uma dessas pessoas. Oro também por aqueles que confessaram Jesus ouvindo essa palavra, Senhor, para que o Senhor os escreva seus nomes no livro da vida, Paizinho, e para que o Senhor esteja cada vez mais escrevendo suas instruções no coração dessa pessoa, Pai, alicerçando ela na Tua palavra e na Tua verdade. Pai, eu Te louvo por esse culto, eu Te louvo, Jesus, por esse momento que estamos vivendo, Pai. Nós Te glorificamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que você possa ter um final de semana, hoje já é quarta-feira, né? Amanhã, quinta, sexta, abençoado, tá? Continue caminhando por fé, continue crendo, porque o nosso Deus é Deus fiel. E se nós crermos, nós veremos a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.